Olá, sou Jaime Pinto, no dia 11 de junho de 2025. Estou assim engalanado para comemorar a vitória da Seleção Portuguesa de Futebol no passado domingo, a Liga das Nações em futebol. Foi uma grande vitória frente à Espanha. Quero felicitar os principais heróis desse dia. Claro que todos os jogadores tiveram que estar bem, mas felicito Nuno Mendes, que marcou o primeiro golo e fez a bola chegar ao Cristiano Ronaldo, que marcou o segundo golo. Felicito Cristiano Ronaldo, claro. Diogo Costa, que fez uma grande exibição, grandes defesas, que defendeu um penalti, já que o jogo foi a prolongamento, chegou ao fim a 2 igual com a Espanha, e uma defesa de Diogo Costa permitiu que Portugal ganhasse por penaltis 5-3 à Espanha. Foi uma final realizada na Alemanha, e já nas meias finais Portugal tinha vencido a Alemanha por 2-1, teve a perder 1-0, depois ganhou 2-1. Também com a Espanha na final, Portugal teve a perder 1-0 e igualou, depois teve a perder 2-1 e igualou, e depois ganhou no final a penaltis. Ora, este não é o tema deste vídeo. Eu não sou um dos maiores adeptos de futebol, vejo de vez em quando apenas, mas enfim, foi uma grande vitória, e portanto quero deixar aqui este registro, esta felicitação à seleção portuguesa. Mas passando ao assunto deste vídeo, que é a desinformação. Eu já falei num outro recente sobre o grande problema que é no mundo atual a desinformação, e hoje trago aqui um exemplo que eu penso que é um excelente exemplo. Vamos ver. Ora, com duas imagens e umas poucas palavras, é transmitida a ideia às pessoas de forma muito rápida, muito simples, muito eficaz. Portugal está a ser mal governado, que estão a ser substituídas as pessoas qualificadas por pessoas não qualificadas, e que, portanto, Portugal tem vindo a ser muito, muito mal governado. Que, enfim, bem governado seria no tempo do anterior regime, onde isto não se passaria. Aposto que muitas pessoas viram já esta desinformação, e que sem pensarem muito rapidamente perceberam esta mensagem que é transmitida. Uma mensagem que é errada. No mundo real, se formos ver, se procurar um bocadinho na internet, quanto é que mais pessoas saíram de Portugal, foi na fase entre 1960 e 1974, particularmente durante a Guerra Colonial. Nessa fase, Portugal não estava na CE nem na União Europeia. Havia fronteiras com a Espanha patrulhadas do lado português e espanhol. Para as pessoas irem simplesmente à Espanha, tinham que passar em alfândegas, tinham que mostrar o passaporte. Havia grandes filas para as alfândegas, porque nas alfândegas as pessoas tinham que mostrar o passaporte na alfândega portuguesa, e depois do lado espanhol na alfândega espanhola, e ainda carros eram revistados para ver se não levavam contrabando. Eu lembro-me de esperas, por exemplo, de 1h30, de 1h03 para se conseguir passar a fronteira. E as alfândegas ainda tinham horários de funcionamento, e portanto se queria ir e voltar à Espanha no mesmo dia, era preciso ter isso em atenção. Tinha que se voltar com antecedência, antes da hora do fecho da alfândega, para o caso de haver uma fila, de ser demorado a passagem de novo para Portugal. Se não houvesse esse cuidado, a alfândega podia fechar, chegava a hora de fechar, podia fechar, e pessoas podiam ficar presas em Espanha, só conseguiam voltar para Portugal no dia a seguir, quando abrisse novamente a alfândega. Mas apesar de existirem alfândegas do resto da fronteira Portugal-Espanha ser patrulhada do lado português e do lado espanhol, de haver muito boas relações entre o regime em Espanha e Portugal, estima-se que entre 1960 e 1974 tenham saído
Portugal, entre 1 milhão e meio de portugueses, não sabe exatamente quantos, porque a maioria saiu ilegalmente. Portanto, apesar de todos esses esforços para garantir o controle da fronteira, foi nessa fase que mais portugueses saíram e a maioria saiu ilegalmente. Também dos que saíram, a maior parte foram trabalhar para a França, país mais desenvolvido, com melhores salários, e portanto não só conseguiram sair de Portugal, mas depois ainda conseguiram passar a Espanha e entrar em França ilegalmente. Mas depois realmente muitos depois conseguiram sucesso em França, conseguiram legalizar-se, e até hoje há uma comunidade portuguesa em França. Ora, é verdade que nesses tempos saíam muito menos portugueses com licenciatura para o estrangeiro, mas isso não é porque o país fosse melhor governado, é precisamente porque o ensino superior tinha muito menos lugares e muito menos pessoas nesse tempo. Hoje em dia há mais de 5 vezes, as pessoas que estão no ensino superior são um número mais de 5 vezes superior ao que era na época. Isto porque o Estado agora gasta muito mais com o ensino superior, e porque há muito mais famílias portuguesas que têm meios para manter os seus filhos a estudar até concluir o ensino superior. Portanto, mesmo que hoje aproximadamente 1/3 dos jovens que concluem o ensino superior que saem para países mais ricos para ganhar mais, ainda assim aqueles que ficam são muito mais do que eram aqueles que ficavam do que a totalidade dos que existiam na época, do que a totalidade dos que se formavam na época. Porque na época havia muito menos portugueses a frequentar o ensino superior, e portanto, mesmo que agora 1/3 deles saia, os que ficam são muito mais do que dos que ficavam no anterior, do que o total dos que se formavam no anterior regime. E note-se que no anterior regime também havia pessoas licenciadas que saíam, apesar das alfândegas e das fronteiras terem patrulhadas do lado português, do lado espanhol, ainda assim os portugueses saíam. Portanto, é muito fácil hoje em dia políticos dizer: eu não quero que saiam jovens qualificados, eu não quero que venham os imigrantes e tal. É muito fácil falar, mas é muito fácil dizer que quem governa agora governa muito mal, mas na verdade o país agora é melhor governado do que era antes e não pior. Por isso é que há mais lugares no ensino superior, o Estado gasta mais dinheiro com o ensino superior, por isso é que há mais famílias que conseguem que os seus filhos se mantenham a estudar até o ensino superior. E por isso, mesmo que 1/3 dos jovens que cumpram o ensino superior depois vá para o estrangeiro para ganhar mais, ainda assim os que cá ficam são muitos mais do que acontecia no anterior regime. E no anterior regime também havia pessoas qualificadas que saíam embora, apesar de isso ser proibido. E note-se, no anterior regime havia serviço militar obrigatório, e depois houve a guerra colonial. Portanto, os jovens rapazes não podiam, não podiam ir para o estrangeiro, não tinham liberdade para ir para o estrangeiro. Portanto, de acordo com a legislação, não podiam sair. No entanto, saíam. Porque é fácil falar e dizer agora é muito mau e tal, o país é muito mal governado. É muito fácil falar, mas a verdade é que, exatamente ao contrário do que diz a desinformação, Portugal tem tido crescimento económico e desenvolvimento. Portugal tornou-se um país desenvolvido na década de 90 do século passado, que antes não era. Só na década de 90 do século passado é que passou a estar no grupo dos países desenvolvidos. Isso aconteceu quando já tinha democracia e já estava na União Europeia, e não antes, não foi antes o país era pobre em comparação com o que é agora. Portanto, é falsa a ideia que Portugal nos últimos 50 anos tem empobrecido, seja por causa da corrupção ou de outra coisa qualquer, e que quem tem governado tenha sempre governado muito mal. Olha, é verdade que todos os países têm tido algum progresso nos últimos 50 anos, mas
Portugal teve um progresso superior à média e por isso é que entrou nos países desenvolvidos, enquanto a maior parte dos países do mundo não são desenvolvidos e Portugal é um dos poucos que está entre os desenvolvidos. É verdade que nós gostaríamos que Portugal já estivesse no pelotão da frente dos países desenvolvidos, e gostaríamos que já fosse dos países mais desenvolvidos da Europa e do mundo e, no entanto, Portugal, entre os países desenvolvidos, está mais perto da cauda do que dos que estão à frente. Mas repare, só na década de 90 do ano passado é que Portugal entrou para o grupo dos desenvolvidos. Portanto, foi aproximadamente há 30 anos só. E, efetivamente, nestes 30 anos não conseguimos chegar ao topo e apanhar aqueles que são os campeões do desenvolvimento. Mas estamos num pequeno grupo mundial dos países desenvolvidos que não estávamos no anterior regime. E, na verdade, se não tivesse entrado imigrantes, porque hoje em dia a natalidade é muito baixa em Portugal, há por volta de 1,4 filhos por cada mulher, seriam precisos 2,2 só para manter a população seria preciso por volta de 2,2, portanto, se não entrassem imigrantes, a população portuguesa teria a cair e, portanto, a atividade económica em Portugal estaria a cair, os pagamentos ao Estado, seja não só para a Segurança Social, mas também de IRS e até de IVA, de IEC, a atividade económica estaria a cair e, portanto, as receitas do Estado estariam a cair. Isto quando temos uma esperança de vida grande, portanto, quando o Estado tem que gastar cada vez mais com centros de saúde, cada vez mais com hospitais, cada vez mais com lares de terceira idade, cada vez mais com participações de remédios, porque temos cada vez mais pessoas da terceira idade, o Estado teria a receber cada vez menos e menos para ver cada vez menos população. Ora, isso é um problema típico de países desenvolvidos. Não é só Portugal, há vários países desenvolvidos no mundo que têm este problema. Portugal está entre os que têm o problema mais agravado, em que tem uma natalidade mais baixa. E dizem estudos feitos em décadas anteriores que, continuando a natalidade baixa, Portugal iria entrar numa crise muito grave. E, na verdade, Portugal só não entrou nessa crise muito grave graças aos imigrantes que entraram em Portugal. Porque a entrada dos imigrantes tem permitido que, em vez de diminuir a população ativa, que aumente a população ativa. Na verdade, a população ativa em Portugal aumentou. E vemos hoje em dia que os imigrantes já são muito importantes em muitos setores. Por exemplo, na agricultura, nas obras. E repare-se que mesmo nessas áreas, se olharmos para os números de imigrantes são elevados, mas ainda há pessoas que estão cá, que fazem os trabalhos, digamos assim, que são um pouco menos duros, do ponto de vista físico, podem ser mais exigentes mentalmente, mas pessoas, por exemplo, com curso de engenheiro agrónomo, de enólogos, pessoas que são, por exemplo, eletricistas, canalizadores e tal. Se formos ver quem faz o trabalho mais duro, mais desagradável, que menos portugueses querem fazer, vemos que o número de imigrantes é ainda maior. Se não tivesse entrado imigrantes em Portugal, certamente mais de metade da comida que cá é produzida não seria produzida cá, mais de metade daquilo que nós comemos não seria produzido. Certamente que sem os imigrantes que cá estão, haveria, por exemplo, lares de terceira idade que teriam que fechar, haveria, por exemplo, supermercados que teriam que fechar. Portanto, haveria um problema grave de falta de pessoas. Nós já estaríamos com uma crise muito grave se não tivessem entrado essas pessoas para fazer trabalhos que os portugueses não podem fazer, por um lado, porque o número de portugueses está a diminuir por causa da natalidade baixa. Por outro, porque temos a geração mais qualificada de sempre, e, portanto, pessoas não tiram cursos superiores para depois estarem a sentar tijolo ou ir para trabalhar para o campo para fazer colheitas, ou mesmo para ir para lares de terceira idade, tomar conta de pessoas de terceira idade. Portanto, a imagem, essas duas imagens, esse pequeno texto, transmitem uma ideia completamente errada. Sem os imigrantes é que Portugal já estaria com uma crise muito grave. Isso foi
estudado, e há trabalhos académicos que demonstraram isso em décadas passadas. Estamos a falar de trabalhos feitos por pessoas qualificadas que estudaram as coisas propriamente e não de imagens para enganar a população. E efetivamente essas previsões de Portugal entrar numa crise grave só não se concretizaram porque, como vieram imigrantes, aumentou a população ativa, aumentou a atividade económica. A atividade económica tem aumentado de ano para ano, portanto o Estado tem vindo a receber mais e mais a cada ano. Portanto, a realidade é exatamente ao contrário do que essa imagem transmite. No entanto, essa imagem as pessoas veem, quer dizer, com duas fotografias e um pequeno texto, imediatamente transmite uma ideia às pessoas. E para eu explicar que essa ideia é errada, preciso de muito mais tempo, muito mais trabalho, muito mais tempo. Por isso é que tenho que dizer que isso é desinformação muito bem feita, muito eficaz, muito bem feita. Provavelmente eu e outras pessoas depois vamos esforçar a tentar explicar que isso é desinformação, que a realidade não é assim. Mas ainda assim muitos portugueses não vão ter paciência para me ouvir aqui durante uma série de minutos, mas vão ver esse tipo de desinformação que circula nas redes sociais, ficar com uma ideia errada sobre o país. O país, com os imigrantes que têm entrado, tem tido crescimento económico, tem se tornado um país cada vez mais desenvolvido. Sem esses imigrantes, com cada vez menos pessoas, haveria cada vez menos atividade económica e já estaríamos numa crise muito grande. É exatamente o contrário do que a ideia que isso transmite às pessoas. Portanto, isso é muito eficaz. Para além disso, isso provavelmente foi feito por alguém racista, que põe só as pessoas que saem todas brancas e as que entram todas negras, ainda para agradar a pessoas racistas. Repare-se que dos países que vêm pessoas para cá, em primeiro lugar está o Brasil, e vêm para cá pessoas negras, vêm para cá pessoas mulatas, vêm para cá pessoas brancas do Brasil. Também um dos países de onde vêm mais imigrantes para Portugal é o Reino Unido. Também vêm para cá pessoas, por exemplo, da Índia. Portanto, mas enfim, por essa imagem parece que é tudo pessoas vindas da África subsaariana. Repare-se ainda que as pessoas que são apresentadas como pessoas licenciadas usam roupas que não são típicas dos que usam os estudantes em Portugal. Portanto, muito provavelmente essas imagens nem sequer foram feitas cá em Portugal. Não tenho a certeza disso, claro, mas há muita desinformação que tem sido feita lá fora, pode ser feita particularmente em Espanha, em França, no Reino Unido, talvez em menor quantidade nos Estados Unidos. Há desinformação que é feita lá fora, que tem sido traduzida, tem sido introduzida cá em Portugal. Este provavelmente é um exemplo, não tenho a certeza, mas é possível. Repare, nomeadamente nas roupas dos estudantes, que não são típicas daquilo que se usa em Portugal. Ora, isto acontece porque há políticos que estiveram, principalmente no PSD, veja-se o caso de André Ventura, que teve 17 anos no PSD, e que descobriram que não estavam a ter um grande sucesso nos partidos em que estavam, mas podiam criar um novo partido em Portugal, podiam pegar nesse tipo de desinformação que circula pela Europa e pelo mundo, podiam traduzir isso para cá, começar a espalhar isso cá em Portugal, e podiam conseguir que o partido ganhasse muitos votos cá em Portugal. Essa receita estava a funcionar no estrangeiro, também podia funcionar cá. E então esses políticos não estavam a ter muito sucesso nos seus partidos, podiam ir para um novo partido, conseguir que esse partido tivesse muito sucesso, e então davam uma lição aos outros, e pensavam, vem, nós afinal é que somos os políticos excepcionais, vocês não nos estavam a dar valor, e afinal nós é que somos excepcionais. E portanto foi criado um novo partido, e tem-se espalhado a informação, e efetivamente verifica-se que esse partido tem crescido. Não chegou ao governo, nem a qualquer acordo de governação. Há outros países em que, mesmo tendo esses partidos crescido consideravelmente, continuam a estar sempre fora dos governos, porque muita população e outros partidos se preocupam, já que a base desses partidos não é uma ideologia realista, não é qualquer coisa que possa realmente ser realizado, é desinformação e racismo. Portanto,
se efetivamente um novo partido viesse a governar Portugal, não conseguiria evitar que os jovens portugueses que querem ganhar mais para países mais ricos fossem para países mais ricos, nem patrulhando as fronteiras como se fez no passado, nem tirando Portugal da União Europeia e voltando a patrulhar as fronteiras e criando regras a impedir os jovens que querem ir ganhar mais em países mais ricos de irem. Isso já foi feito no passado, não funcionou. E também, repare que os países que são mais ricos que Portugal são países mais ricos porque têm empresas com grande sucesso a nível mundial, que fazem entrar muito mais dinheiro nesses países, que levam a muito mais pagamentos de impostos ao Estado. E isso permite que nesses países haja mais dinheiro para pagar às pessoas. Essas empresas, se formos ver essas empresas de grande sucesso mundial, na maioria dos casos são empresas que têm mais de 50 anos, não são empresas, quer dizer, quando um político promete, se ganhar este partido o país vai crescer, vai ficar maravilhoso, não se pode acreditar nisso, porque para Portugal ficar muito mais rico era preciso que empresas que existem em Portugal tivessem muito mais sucesso internacional, e isso não acontece de um dia para o outro. As empresas que, por exemplo, em França, na Alemanha, no Reino Unido, que chegaram a ter grande sucesso internacional, não conseguiram de um dia para o outro. E não foram feitas por políticos, foram feitas por cidadãos fora da política. Portanto, os políticos podem tentar criar melhores condições para que se usem mais empresas, para que as empresas tenham menos problemas com as burocracias e com o próprio Estado e que tenham sucesso, mas não é um governo que consegue que de repente uma empresa tenha um sucesso enorme mundial e que faça entrar muito mais dinheiro em Portugal. Ora, o Estado português, para poder pagar muito mais também aos licenciados que ele próprio contrata, agora o que poderia fazer era aumentar os impostos para ficar com mais dinheiro para poder pagar mais. Só que o nível de impostos em Portugal já é elevado, tendo em vista o nível de vida das pessoas e a força das empresas portuguesas. Aquilo que se paga de impostos para o Estado já é um valor muito, muito elevado. Portanto, o Estado subir ainda mais os impostos para pagar mais, o Estado não conseguiria, de forma sustentada, pagar tanto como se paga em França, ou na Alemanha, ou no Reino Unido, onde há empresas com grande sucesso mundial que fazem entrar muito mais dinheiro nesses países. Portanto, é muito fácil espalhar-se informação, como este exemplo que eu aqui mostrei, que faz pensar que com outro partido agora que Portugal ou ficaria muito desenvolvido, deixariam de sair os jovens licenciados que querem ir ganhar mais nos países mais ricos. É muito fácil falar, mas não se consegue concretizar. Portugal não está pior do que estava há 50 anos, está muito melhor. Por isso mesmo é que há muito mais jovens a tirar licenciaturas, por isso é que daqueles que saem há mais com licenciaturas, porque há muito mais jovens com licenciaturas hoje, exatamente porque Portugal hoje em dia ser um país desenvolvido também é que por um lado tem o problema da baixa natalidade, que é um problema típico de países desenvolvidos, e por outro lado há estrangeiros que querem vir para Portugal, mas esses estrangeiros que querem vir para Portugal, os que vêm para Portugal trabalhar, são fundamentais, porque senão com cada vez menos portugueses, aí é que teríamos cada vez menos atividade económica e uma grande crise. Isso só não aconteceu, só não é hoje já uma realidade estarmos já numa grande crise graças aos imigrantes que vieram para cá. E nós precisamos, e repare-se, há imigrantes que vieram para cá qualificados, só na área da saúde temos por volta de 6 mil médicos e enfermeiros imigrantes a trabalhar. Portanto, é falso que os imigrantes que vêm para cá sejam todos pessoas sem qualificações. Há pessoas com qualificações que têm muita importância, por exemplo, no nosso Serviço Nacional de Saúde, mas mesmo aqueles que vêm sem qualificações são muito importantes, precisamente porque nós temos hoje jovens muito mais qualificados do que no passado,
hoje em dia é difícil. Queremos os jovens portugueses, por exemplo, vão assentar tijolo ou que vão fazer trabalhos duros na agricultura, e portanto há muitos estrangeiros que vêm cá que arranjam facilmente emprego nesses sítios porque as empresas não conseguem jovens portugueses para irem trabalhar nessas áreas. E sem isso Portugal não conseguiria produzir perto de metade, possivelmente mais de metade da comida já que hoje é produzida. Sem esses estrangeiros que vêm para cá, não se conseguiria produzir perto de metade, ou mesmo mais de metade da comida que nós comemos. Sem essas pessoas que vêm para cá, teriam que fechar, por exemplo, lares de terceira idade. Agora, se fossem retiradas as pessoas que vieram, não é? Haveria lares de terceira idade, por exemplo, teriam que fechar, supermercados teriam que fechar, muitas empresas e entidades teriam que fechar. Portanto, essas pessoas que vieram para cá não estão a criar uma crise, pelo contrário, estão a evitar uma crise. Mas essas pessoas não qualificadas fazem trabalhos que são muito importantes e que, exatamente porque hoje em dia temos um país mais desenvolvido, com jovens mais qualificados, é esse tipo de pessoas que muitas vezes as empresas têm dificuldade de arranjar, enquanto antes teriam dificuldade de arranjar pessoas com licenciaturas porque havia poucas. Agora empresas portuguesas têm dificuldade de arranjar pessoas para fazerem esses trabalhos mais duros e menos qualificados, e por isso é muito importante que tenham vindo estrangeiros. Os estrangeiros que vieram e evitaram uma crise, não criaram e evitaram. Portanto, isto é um exemplo excelente de informação, de forma muito simples, muito rápida, transmite uma ideia que é completamente ao contrário da realidade. Os estrangeiros que vieram para cá não estão a criar uma crise, estão a evitar uma crise. Bom, eu aqui no meu cantinho faço o esforço que posso, não é, para tentar evitar que se espalhe esta desinformação, que não traz nada de bom para Portugal, para o país evoluir. É preciso países tenham uma visão, é preciso partidos, desculpem-me, tenham uma visão realista do país e que percebam que os imigrantes estão a entrar, havendo uma natalidade muito baixa em Portugal, os imigrantes estão a entrar e evitaram uma crise, não estão a criar, estão a evitar uma crise. Se há algum problema, existe, é um problema típico de países desenvolvidos, que é a baixa natalidade, que também existe noutros países desenvolvidos, e esse problema pode ser muito grave, e até agora só não estamos numa crise, porque apesar de termos o problema da baixa natalidade, tem entrado imigrantes que fizeram aumentar a atividade económica em Portugal em vez de diminuir. Portanto, estou aqui a fazer a dar o contributo que eu posso dar para contrariar essa desinformação, que eu penso que é muito negativa para Portugal. Precisamos para Portugal evoluir em vez de andar para trás. Precisamos de partidos que tenham propostas realistas com base nos problemas reais do país, e não partidos que andem a espalhar desinformação para crescer rapidamente com facilidade, com base em falsidades e com supostas soluções que, em vez de resolverem os problemas do país, agravariam-se. Se os imigrantes fossem expulsos, o país não ficaria melhor, ficaria pior. Aí é que entraria logo na crise. Volto a lembrar, pelo menos uns 40% da comida que nós comemos, eu aposto que mais, deixaria de ser produzida se os imigrantes fossem embora. Digo ainda por fim que o exemplo desta seleção é um exemplo bom. Vejamos como pessoas de várias origens conseguiram cooperar bem e transformar-se num caso de sucesso. Ora, para o país se desenvolver é preciso que os portugueses sejam capazes de cooperar bem uns com os outros, de criar governos com sucesso, de criar empresas com sucesso. Só assim é que o país se pode desenvolver. Não é virando-nos uns contra os outros, porque uns são de uma cor, outros são de outra cor, uns são de uma religião, outros são de outra religião. Não é ficando uns contra os outros, em guerra uns com os outros. Não é assim que Portugal vai ter sucesso e que vai sair um país progredida e que seja um país vencedor. Para sairmos como um país
progredir um país vencedor, tem que ser como na seleção, tem que haver cooperação entre as pessoas. Não importa qual é a cor, não importa qual é a religião, as pessoas têm que se entender e cooperar. Os portugueses que existem têm que se entender e cooperar. Portanto, partidos que, em vez de fomentarem esse bom entendimento, essa cooperação, que fomentam a divisão e que querem pôr os portugueses uns contra os outros, esses partidos não vão levar Portugal ao desenvolvimento, pelo contrário, vão afundar Portugal. E chama a atenção ainda, por exemplo, nos Estados Unidos, também do Donald Trump, que chegou a ser convidado para André Ventura para ficar a Portugal, acabou por não vir, mas chegou a ser convidado. Donald Trump também prometeu desenvolvimento, crescimento económico, aumento do emprego, diminuição dos preços, e com as guerras tarifárias, porque é mais um caso de desinformação, de uma ideia que está deslocada da realidade, que não corresponde à realidade. Aquelas guerras tarifárias, em vez de serem algo ótimo para os Estados Unidos, pelo contrário, têm feito cair a atividade económica, cair as bolsas. É verdade que depois, quando há uma suspensão, uma redução, de repente as bolsas sobem, mas, portanto, as bolsas têm andado a subir e a descer, e toda esta incerteza está a fazer crescer o investimento, que vai ter consequências negativas para os Estados Unidos. Portanto, provavelmente também lá a desinformação vai dar resultados ao contrário do que aquilo que foi prometido. As pessoas que estavam à espera de muito desenvolvimento, aumento de empregos, o que lhes está exatamente ao contrário. Assim sendo, deixo aqui imagens para os Estados Unidos. O que eu desejo, sinceramente, é que não se passe o mesmo cá, que as pessoas não acreditem nesta desinformação, porque se acreditarem alguma vez um partido que se baseia neste tipo de desinformação chegar ao poder, vai acontecer exatamente o contrário que as pessoas querem. Não vamos ter desenvolvimento e progresso, vamos ter crise e retrocesso. Pronto, peço a quem gosta deste vídeo que quem considera que esta mensagem é importante e é positiva, que faça gosto e que subscreva o canal. Até breve, espero eu. News for the Biden-Harris economy is bad news for Donald Trump, who is campaigning against the Biden-Harris administration. But throughout this campaign, Trump has had a very subtle way of casting doubt on positive economic reports. See if you can catch it. Wall Street ends the week on a positive note. The Dow and S&P 500 both hitting record highs. We are a nation whose economy is collapsing into a cesspool of ruin. 2024 has kicked off with a bang. 353,000 jobs were added. You're going to lose your jobs. Main Street hiring, firing on all cylinders here. The economy has just been reported to be doing very badly. 1 month gain in job growth, best since January 2022. Our economy is doing terribly. The numbers that we're getting on the real economy show that it's holding up remarkably well. The Biden economy is a nightmare. Look at that spike in consumer staples. Everything's looking great here. I keep hearing about their economy. Their economy is terrible. The blue chips make history for the fourth straight day. It's the worst economy that we've ever had. Jobs are up. The stock market hit that all-time high. Do you acknowledge that the economy is improving? No, it's not. To be rich without any negative consequences. So let's see how he's imposed tariffs on Canada and Mexico, and let's sit back and let's watch that economy roar, baby. Tonight, the stock market dropping more than 600 points. U.S. stock markets plunged for the second day in a row. We've seen consumer confidence tank. Layoff numbers across the U.S. are the highest they've been since 2020. The R word is back, thanks in large part to tariffs.